Olá pessoal, comentários sobre um assunto que de vez em quando vem à tona. É comum eu escutar de algumas pessoas e ouvir, quase que numa forma assim de desabafo, né? Afirmações do tipo, por que serve espiritualidade, né? Por que eu vou me preocupar com consciência no dia a dia? O que isso agrega ao meu dia a dia, ao meu trabalho, eu ficar pensando em Deus, em divindade, me preocupando se existe vida após a morte, se reencarnação é um fato, não é, essa coisa toda de espiritualidade, né? O que faz isso, né? Ainda mais no mundo corporativo, as pessoas trabalham, não tem muito tempo, e o tempo que sobra querem se divertir, querem desestressar, querem esquecer os problemas, as dificuldades, toda esse envolvimento que requer. Eu acho válido, né? Eu acho válido esse questionamento, talvez um pouco assim, se meu lado um pouco mais racional, valorize e considere bastante isso, né? Mas ao mesmo tempo eu observo que isso é muito pouco. Eu observo que ficar preso apenas ao dia a dia e pensando em trabalhar, em cumprir metas, em atender às pressões dos chefes, dos diretores, dos gerentes, ficar se preocupando com as contas para pagar, ou então com os projetos do futuro de comprar isso, comprar aquilo, de ter isso, ter aquilo, é muito pouco, muito pouco. Eu diria até que é muito pobre, né? É uma limitação muito grande que a gente impõe na vida da gente. Mas muito disso tem a ver com medo, né? Tem a ver com medo do que esse desconhecido possa nos oferecer, possa nos trazer. Tem muito a ver com a insegurança que essa situação toda que a gente desconhece nos oferece, né? Aquela clássica pergunta, né? Aquela clássica afirmação: vida após a morte, espírito. Ninguém voltou para comprovar, né? É bem comum, né? Não precisa ninguém voltar para comprovar isso. Mas são perguntas, são questionamentos feitos e precisam, de uma certa forma, que a gente valorize, né? Valorize isso, porque são uma expressão desse eu, nosso eu mais racional, mais calculista. Mas ainda assim eu considero pouco. Não, não consigo observar a vida apenas desse plano material como uma coisa que de repente acaba, né? Olhando a vida apenas como metas e posses e aparências e comprovações para os outros de que tem, que faz, que acontece, que se é isso, que se é aquilo, é meio sem sentido, meio nonsense, assim, né? No dia a dia. Em alguns momentos da vida eu acho que é interessante isso, esse foco nesse aspecto material, ele é muito importante porque a gente está começando a vida, a gente tem conquistas, a gente tem objetivos e quer ter certas experiências, então esse foco no plano material ele é importante. Eu penso que pessoas que começam muito cedo esse envolvimento com aspectos espirituais precisam ter um cuidado muito grande com isso, porque acabam se desenraizando realmente, né? Perdendo esse contato com o mundo material, com o planeta. E se nós temos um corpo físico, né, nós temos que estar aqui para quê? Para usar esse corpo físico corretamente. E uma das formas de usar esse corpo físico é expressar ele em todo esse mundo material que está aí disponível. Mas não se pode se limitar a esse mundo físico. Aí realmente
a vida começa a ficar muito insonsa, né? Muito sem sentido, muito sem graça, porque tudo bem a gente pegar aquele primeiro celular, né? Aquele topo de linha que a gente gosta, que a gente adora, que a gente estava desejando, legal. Dali 6 meses vem uma nova versão e o que vai agregar a mais? Não vai agregar mais além daquele prazer exíguo de dizer eu comprei o último que lançaram. Dali 6 meses tem outro, já não é mais o último. Aí fica uma coisa que não tem fim, né? E não se usa. Não se usa aquele aparelho com todos os seus recursos. A gente usa 20, 30%, olha lá. A maioria, alguns poucos usam mais. Então, esse questionamento, que é muito válido, ele precisa ser observado, né, com bastante cuidado, porque embute nele diversos fatores ali que demonstram como que está a vida da pessoa, né? Como que está esse momento da pessoa. Então, a gente tem que observar isso, mas não podemos nos deixar levar de forma que isto bloqueie o restante. Os dois extremos, né? Esse materialismo exacerbado e o espiritualismo exacerbado. Ambos são ruins. Agora, a gente ficar só no materialismo, sem abrir perspectiva, sem crescer um pouco, né, a nossa visão de vida, de mundo, é muito pouco, porque acontecem coisas e a gente não consegue explicar elas. E aí a nossa mente entra em parafuso. Olhando apenas pelo aspecto material, pelo mundo físico, muitas coisas que acontecem não tem explicação racional. Nós não conseguimos ver a explicação racional. E nós sofremos com isso. Nós adoecemos por isso. Quantos de nós que já teve um trabalho numa empresa assim organizada, com tipo, plano de carreira, com perspectivas de crescimento, estava lá há 5, 10 anos investindo, trabalhando, se dedicando, buscando, e de repente, do nada, aparece alguém de fora e é colocado no cargo de gerente, ou entra como diretor. Como é que fica, né, a nossa perspectiva material frente a isso? Ela não consegue explicar, né? A gente até pode cair naquela questão de é amigo do dono, é primo irmão de um parente que é vizinho do outro diretor, ou uma coisa assim, né? Mas a gente não consegue explicar essas coisas, não consegue entender. Pessoas que trabalham por muito tempo, adquirem um determinado patrimônio, morrem. Como assim? Onde está o sentido material disso, né? Essa questão também consumista nossa, que a nossa sociedade tem de mais e mais e mais, e sempre objetivos mais elevados, né? Então a empresa atinge um determinado lucro no ano, no outro ano ela quer ter mais 10%, no outro ano ela quer ter mais 20%, no outro ano ela quer ter 30%. A gente acaba se perdendo numa certa irrealidade porque esse crescimento não se mantém por muito tempo. É interessante a gente ver também muitas pessoas ligadas ao meio empresarial, assim, ao trabalho, né, mais formal, se preocuparem ocasionalmente com as quedas de vendas, com os momentos de baixa, assim, como se acalentar a ilusão de um crescimento eterno fosse algo factível, né? O capitalismo, que está presente na maior parte do planeta e que eu penso que é uma das melhores maneiras de se expressar, né, que traz bastante recursos, muito mais que o socialismo, que já se comprovou dificuldades imensas de ser implantado. O capitalismo ele é baseado em ciclos, crescimento e recessão.
Quando está crescendo, está todo mundo feliz, todo mundo contente, passeando, comprando, adquirindo. E quando vem a recessão, entra todo mundo em desespero, porque vai acabar. Né? Agora há pouco aqui no Brasil, a gente teve a Copa do Mundo. Pouco da Copa, durante a Copa, surgiu um boato aí pela internet, todo mundo falando, todo mundo comentando, divulgando e replicando a coisa que após a Copa o Brasil ia quebrar. Não tinha futuro, não. Não tem como, não tem como. Passou a Copa e o Brasil não quebrou. Aí não satisfeitos, projetam para depois da eleição. E se depois da eleição também não quebrar, vão projetar para a virada do ano, porque deve ter uma data importante. Então, a recessão, ela faz parte do capitalismo. Há um ciclo de crescimento e há um ciclo de recessão. E a recessão serve, tem a sua finalidade. Se ela for bem aproveitada, se o processo for bem planejado, vai ter uma utilidade. Mas se a gente ficar muito preso no materialismo, a gente entra nessas crises de euforia, de crescimento e de depressão quando chega a recessão. E a gente não entende muito bem isso. Poucos começam a estudar, começam a perceber, começam a ver uma mecânica maior, um envolvimento maior. Não que a explicação para isso seja espiritual, não. Mas se voltar para um outro lado, vai abrir a nossa mente, vai abrir nossa cabeça, vai abrir nossas perspectivas e a gente começa a entender outras coisas. A gente começa a sair daquele pequeno nicho que a gente está, né, escondidinho ali, cumprindo as nossas tarefinhas, os nossos sonhos, começa a se inserir um pouco mais, começa a entender um pouco mais. E começa também a não se envolver tanto e não se abalar tanto com esses dois ciclos que vão se perpetuando. Então, eu penso que esse aspecto, um dos aspectos é esse, essa questão de abertura de perspectivas, né? Para conseguir entender um pouco mais o que está acontecendo, ou ter uma ideia um pouco maior do que está acontecendo. Um outro aspecto muito importante é que, a partir do momento que a gente se foca muito nessa parte material, na parte de trabalho, de obrigações, de deveres, de prazeres, a gente começa a exigir muito desse organismo, desse corpo físico que nós temos, né? Desse veículo de expressão no mundo físico. E daqui a pouco, esse corpo adoece. E esse corpo adoecendo, vem o sofrimento, vem a preocupação, vem o estresse. E a gente não entende muito bem isso, né? Mas como eu estava trabalhando, estava fazendo exercício, e me cuidando, com uma alimentação saudável, e com objetivos e tudo, meu corpo adoece, mas como? O que eu fiz de errado? Que a razão não explica isso, a razão material não explica isso. Também não explica muitos e muitos acontecimentos que eu observo nas terapias, né? De pessoas com problemas, com dificuldades, com doenças que fogem totalmente ao aspecto de razão. Entra muita questão energética, que não é visível, que não é material. Entra muito a questão espiritual. E as pessoas, de repente, se deparam sem chão, né? Sem ter onde se apoiar, sem ter uma maneira de lidar com essa situação. E o sofrimento é muito grande. O sofrimento é muito grande. Se a gente for analisar pela ótica material, as perdas são muito grandes. Muitas e muitas pessoas gastam 600, 800, 1.000, 2.000 reais de medicação por mês. Isso às vezes por um ano. Além do gasto, né, monetário, a gente tem mais o desgaste do corpo, mais desgaste para o corpo. Então, eu penso que a gente precisa inserir um pouco de espiritualidade na vida da gente. Com razão, com discernimento, com bastante bom senso, mas a gente precisa dessas questões, colocar essas questões, ponderar, ler de vez em quando sobre isso, se interessar, buscar algum tipo de informação, algum tipo de auxílio,
até como uma prevenção, para que não se caia, né, nessa perda de foco, nessa concentração excessiva só no que é material, só no que pode ser visto, tocado, lambido, cheirado, ouvido. Então a gente precisa ir um pouquinho mais adiante. Isso de uma forma gradual, de uma forma pensada, planejada, organizada, sem os excessos, sem os extremos, porque os extremos acabam prejudicando. Ok? Então eram essas as ponderações, os comentários de hoje sobre essa questão, espiritualidade e materialismo. Obrigado.